Por favor, like na live, e é muito importante que você seja um inscrito desse canal. Teremos muitas novidades aí. Em breve estamos fazendo toda a cobertura dessa parada toda aí. Sim. Sem ficar no... Ai, soberania, mas também sem ficar muito... É porque a posição é muito complicada. Veja só o que a gente tá falando aqui. É uma humilhação e é uma imposição norte-americana sobre o Brasil? É. O Brasil merece isso? Olha só, vou ter que ser muito cuidadoso. O Brasil ficou se colocando numa posição de risco o tempo todo. Uma hora ia dar merda. E, veja, isso aqui não é sobre... Ai, eu não merecia, ai, os Estados Unidos é mal. Eu resolvi, vamos supor, Renan, resolvi ir lá numa favela com um relógio novo, ficar com o celular ostentando e ainda com um megafone xingando o PCC. Fui lá em Paraisópolis fazer isso. O que vai acontecer com o Renan? Eu posso até não acontecer nada comigo no primeiro dia, não acontece nada comigo no segundo dia. O que vai acontecer comigo depois de 3 dias? Porque entra aquela discussão, né? Que assim, não, a culpa é sempre do ofensor, não da vítima. A vítima nunca é culpada. Assim, a vítima não é culpada pelo cometimento do crime, claro, né? Quem comete o crime tem que ser penalizado. Mas a vítima, ela em si denota muita burrice quando ela se coloca numa posição de risco, né? A posição de risco em que a vítima se coloca denota uma falta de equilíbrio mental às vezes, né? Então se eu estiver com um megafone xingando o PCC no meio de Paraisópolis com vários objetos eletrônicos, é vala. Ah, mas não é correto. Lógico que não é correto, mas eu fui um otário. A questão toda é o seguinte, o Brasil tá exercitando esse papel de otário há anos. O Brasil tá e achando, porque a ordem global internacional, a ordem liberal internacional, e que os Estados Unidos eram lenientes com isso, achando que ia ficar tudo bem, que não ia acontecer nada. Mas aconteceu. E aí? Agora que aconteceu, a gente percebe a nossa hipossuficiência. Eu tava falando com o Orlando por telefone antes de começar a live. O Orlando, tá? Tem que dar crédito pro Orlando. O Bisotto também tem muito crédito nisso. O Orlando vem falando tudo isso aí. Ó, vai rolar. Eu tinha sempre eu tinha 1 ou 2 pés atrás. Eu acreditava, vocês viram minhas análises sobre isso. Eu não estava no ponto do Arthur, que estava completamente cético. Eu estava mais perto do Orlando do que do Arthur, mas eu estava olhando o Orlando sempre um pouco à frente. Hoje eu vou repetir uma coisa que o Orlando falou. A situação do Brasil é tão frágil que restou ao Brasil oferecer terra e bens naturais. É como se fosse assim, ó. Nós temos riquezas naturais, então como eu não tenho meio de negociar, então pega minhas riquezas naturais. É isso. A gente vai ter que pagar para não se F ainda mais. Quando você é obrigado a pagar para não apanhar, é como se você fosse um comerciante num bairro de imigrantes italianos em Nova York nos anos 40, tendo que pagar pau pra máfia não, né? Não, eu tô pagando proteção. É um pouco sobre isso. Porque isso é sobre o exercício da força. E nós estamos falando agora de geopolítica sem discursinho de direitos humanos ou de grandes guerras ideológicas. Estamos falando assim, o interesse americano está sendo violado e eu vou dar porrada em você se não gostar. E aí se você reclamar? E nós estamos vendo isso e nós falamos, a gente vai tomar porrada, porque a gente não tem como brigar com eles. Nós nos colocamos como nação nessa posição de fraqueza, nessa posição humilhante, nessa posição ridícula, patética, porque nós tomamos decisões de frouxo, de covarde, de derrotado há anos. Os nossos militares, todos gordos, mamadores, tomando uísque em clubes lá no Rio de Janeiro, andando com segurança, barrigão de fora jogando futevôlei na praia. Esses militares aí não tem nenhuma visão geopolítica, estratégica, colocaram a gente numa situação de merda. Esses coronéis vagabundos da Constituição de 88, ou os bacharéis e estudantes de direito, não, os direitos humanos, o Pacto de São José, toda essa baboseira que achava que nós éramos a Finlândia. Ai, a nossa Constituição se parece com a da Finlândia. Toda esta merda nos fez fracos. Nós somos fraquíssimos, caquéticos, patéticos, ridículos. E ainda fomos arrumar briga geopolítica. Estamos há 20 anos nessa linha com os Estados Unidos. Somos um contraponto aos Estados Unidos. Solidariedade terceiro-mundista. Estando no quintal dos Estados Unidos, sem indústria bélica, sem soberania sobre o próprio território, sem capacidade econômica pra se sustentar sem depender de um susto ou de um berro. Só pra avisar, tá? Os Estados Unidos avisaram assim, ô Brasil, não é pra comprar petróleo nem fertilizante da Rússia. Dá uma olhada nessa notícia aí, Rússia. Ô Riso, saiu hoje. Tipo, se eles fizerem isso, o preço do petróleo sobe, tá? O preço do combustível sobe, e a gente ainda não é suficiente em fertilizante. Dependemos da Rússia sim. Potássio, essas coisas vêm tudo de lá. E aí? Ó, tarifaço, importação de fertilizantes da Rússia pode agravar medidas de Trump contra o Brasil.
Os senadores brasileiros que foram lá fazer papel de trouxa ouviram isso. Que história é essa de ficar comprando fertilizante russo? Porra é essa? Aí o Brasil... Então veja a situação em que nós fomos colocados pelas nossas elites. E isso chegou num ponto tão humilhante, né? Que a gente tá agora um país caquético, é um caco de país. O Brasil é como se fosse... Imagina o Brasil uma jarra de vidro, aí você quebrou, estilhaçou, só que aí os burocratas do Brasil ficam colando a jarra, né, os pedaços, tudo mal alocado, então ele se parece com uma jarra, ele já é uma jarra deformada com cacos ali. E aí o governo americano olha, em cada caco hoje é de uma cor, cada caco tá de um jeito. O que eu quero dizer... Quem é que foi negociar em nome do interesse brasileiro nos Estados Unidos? Eu comentei ontem na live, acho que foi a parte mais engraçada, mais interessante que eu falei na minha live ontem. Quem tá negociando em nome do interesse brasileiro? É o Eduardo e o Paulo Figueiredo? São os senadores ridículos? Foi o Geraldo Alckmin? Foi o chanceler? Foi o Lula? São emissários de empresários brasileiros que já foram negociar com o governo americano, advogados ligados a ministros do STF. Eu tô falando de 9 agentes aqui. Isso pode aumentar com governadores tentando entrar na parada, que agora a água começou a bater na bunda dos governadores. O Ratinho, a água bateu na bunda dele. Tarcísio, a água bateu na bunda dele. Meus amigos, tem fábricas inteiras. Agora, com esse tarifaço que foi oficializado, fábricas inteiras no Brasil vão fechar. Fábricas inteiras. Eu quero vamos falar coisas concretas. O pai do Riso trabalha na Embraer. Trabalha ou não trabalha, Riso? Trabalha. Ele deve, né? Já você vai ter notícia ali, porque é um monte de avião que a Embraer tinha encomendado. Não sei se eu posso ficar falando essas coisas, Riso. Foda-se, né? Agora já falou também. Mas sim, eu te mostrei ontem uma notícia, tem mais de 100 aviões encomendados para os Estados Unidos. 100 aviões da Embraer encomendados. E aí? Faz sentido pra a manutenção desses pedidos com uma tarifazinha dessas, Riso? Ou faz sentido cancelar o pedido e comprar com a Bombardier, com a Boeing, sei lá? Tem uma companhia aérea americana, só uma com mais de 110 aviões encomendados da Embraer. A aérea dos Estados Unidos com encomenda de 110 da Embraer critica a tarifaço de Trump contra o Brasil. Lógico, eles fizeram um bom negócio, a Embraer é super competitiva. Isto posto. E aí? Como é que fica a Embraer? Então, aqui tem o outro lado de quem quer comemorar. Ai, o Eduardo brilhou, mitou. Oi? Quais são as consequências disso para o Brasil? Quem tá gostando disso são empresas... Se eu não me engano, a Boeing... Cheque aí, o Riso. Se eu não me engano, a Boeing fica... Ai, meu Deus, é um estado lá na costa oeste, lá no alto, na costa oeste. Seattle, né? Qual é o nome do estado? É o estado que tem Seattle, tô esquecendo aí. É o estado que tem Seattle. É Washington também, não é? Acho que é Washington. É. No costa oeste. Esse estado, beleza. Produção industrial de aço. Mudaram pra Virgínia. Pra Virgínia? É. Então, beleza. Virgínia é importante pro Trump. Produção de aço. O aço brasileiro vai ser taxado. Rust Belt, a região da Pensilvânia. Estado importante pro Trump. Caixa. Aí, pergunto pra você. Olha só o que eu vou colocar. Vocês comemoram a interferência americana no Brasil? Digite 1 se você comemora. Digite 2 se você não comemora. E essa não é uma pergunta retórica, tampouco uma pergunta fácil. Porque você pode muito bem argumentar com excelentes argumentos de que o Brasil estava se transformando sim numa ditadura e que talvez essas ações elas levem a uma redução de poder muito bem-vinda do senhor Alexandre de Moraes. E eu acho um ótimo argumento. Eu não acreditava que isso fosse acontecer nessa intensidade. Agora, tem as consequências negativas. Qual era um e qual era o 2? Agora eu esqueci. Botem qual era um e qual era o 2. Eu falo as coisas, eu jogo ver. Tá ganhando 2, mas qual era o 2? Um é comemora? O 2 não comemora. É isso? Então ganhou o 2, então vocês estão percebendo isso. Só que, voltando para a jarra de vidro quebrada, ou a jarra de cerâmica quebrada, escolher um material. Nessa multiplicidade de atores falando em nome do interesse brasileiro, você percebe que não há um interesse brasileiro, mas são muitos interesses políticos, de forças políticas e econômicas diferentes, que são conflituosos, portanto, que não fazem parte de um interesse uno nacional. Não existe interesse nacional. E se não existe interesse nacional, é porque não existe propósito nacional. E se não existe propósito nacional, o que eu especulo é que não existe nação. Você tem Estado brasileiro. Agora, existe nação brasileira? Se você tem uma nação brasileira, você tem um povo brasileiro, você tem um propósito brasileiro e você tem um interesse brasileiro. Você não tem nada disso. Então cada um tá cuidando do seu. Os Bolsonaro querem mostrar força, salvar o Jair ali, nesse jogo, e eventualmente participar com chance de ganhar da próxima eleição. Através da interferência do Trump, se colocando já, eu acho que isso aqui se coloca com candidatos do Trump aqui, de um novo arranjo sul-americano em que eles são prepostos do Trump, certo? Esse pode ser o caso americano. Esse pode ser o caso da família Bolsonaro. O STF gostaria de manter
a sua força. Tá muito claro que a STF não vai se manter nessa mesma posição de agora em diante. As empresas brasileiras só querem continuar exportando. E mais, conhecendo a elite brasileira e algumas dessas empresas, muito empresário brasileiro só vai fazer, vocês têm uns incentivos aí pra eu botar essa fábrica aqui nos Estados Unidos? Ah, é? Beleza. Bora. Ou alguém duvida. Eu já sei de uma que já está fazendo isso. Aqui do estado de São Paulo, que trabalha com suco de frutas. Suco de frutas. Uma já tem planta nos Estados Unidos e topa fazer outra. O papo já andou nesse nível. Ó, um cara botou, a Tamisa botou, compensa pra Taurus não operar mais no Brasil e reduzir impostos. É verdade, a Taurus falou que ia embora. Como é que é? A Taurus falou que ia embora. É, ó lá. Com um tarifaço, Taurus cogita mudar fábrica para os Estados Unidos, a ação despenca. Vocês estão entendendo que tipo de Brasil resta? Que tipo de Brasil começa a sobrar? É só Brasil agroexportador? A gente tá vendo os setores mais complexos da economia brasileira eventualmente morrendo. Eu vou falar, se o Lula cede desesperado e baixa as tarifas com os Estados Unidos, morre no dia seguinte a falsa, a fictícia, a ridícula indústria automotiva brasileira. Morre no dia seguinte. Ah, mas vamos ter carros mais baratos. Vocês vão ter carros mais baratos e melhores, tá? Se o Brasil abre o mercado para importação de carro gringo, teremos carros mais baratos e menores, mas você não terá indústria automobilística aqui. Ah, que bom! Eu não consigo comemorar. Eu fui desse mercado. Se você tem IDH superior, classe média acima da média, Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo. São Caetano por muito tempo teve o melhor IDH do Brasil. É porque você tem uma indústria que tem uma complexidade tal que ela forma a classe média. São Caetano, Santo André, São Bernardo são lugares assim, pegou a imigrantada italiana do começo do século XX, bota pra trabalhar, vira engenheiro, vira operador, vira pequeno empresário, fornecedor. Aí e levas de nordestinos viraram operários, trabalharam na base, serviços, muitos viraram empreendedores, criaram metalúrgicas. Deu certo. Uma economia industrial e que depois se torna uma economia de serviço, forma a classe média, forma a gente qualificada. Isso é do cacete, é maravilhoso pro Brasil. Só que não tem que ser uma indústria de mentira. Nós temos uma indústria automotiva de mentira. Tem que ter um programa de subsídios ridículo que chama Programa Mover. Você, para colocar uma fábrica de automóvel no Brasil, não paga imposto nenhum, não é nada, é tudo de mentira. Não tem agenda de competitividade. Então todos os erros históricos que o Brasil cometeu em não ter uma agenda de competitividade vão começar a custar muito, 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 muito caro para o Brasil. E é isso, tá? Estamos presenciando não só a morte do Pacto de 88 do ponto de vista político, mas a gente pode começar a presenciar a morte do Pacto de 88 do ponto de vista econômico. E não econômico nas contas públicas do governo, mas na farsa de um restolho de economia industrial, que se valia de subsídios, daquela farsa que é a Zona Franca de Manaus. Volto a repetir, aquela farsa que é a Zona Franca de Manaus, aquela mentira que é a Zona Franca de Manaus. E aí eu falo isso, aí um monte de gente em Manaus, não, merda! É uma mentira! Custa 40 a 50 bilhões por ano, essas subvenções, todas essas renúncias fiscais, pra justificar a manutenção de uma operação logística insana lá. Não, mas tem que ter! Não tem que ter, caramba. Não tem que ter. Isso é estúpido. É mais fácil pegar 15 bi, corta essa merda, pega 15 bi, divide aí pelos operários que trabalham aí nessas fábricas, por pessoa, dá uma bolsa pra elas. É mais barato pro governo, Riso, dar uma bolsa pra pessoa, sei lá, ficar cavando um buraco em Manaus do que manter essa ficção. Mesma coisa os subsídios pra indústria automotiva. Toda essa ficção econômica brasileira morrendo, porque tá caindo a casa. Outra coisa, veja só, o The Investor postou, breaking, tarifaço isenta suco de laranja, aeronaves, motores elétricos e celulose. Vamos lá, vamos ler aqui. Tarifaço isenta Cutrale, Embraer... Hã? Papai. Então, papai... Gente, parabéns ao Riso e sua família. Dessa vocês escaparam! Tarifaço isenta, mas vamos dar o nome, que são algumas empresas. Vai. Tarifaço isenta, Cutrale, ok, Embraer, VEG, Klabin, Suzano, talvez. Ainda bem, tá? São todas grandes empresas brasileiras. Ainda bem. Dizem que o governo Lula, ele tentou negociar com os Estados Unidos o salvamento de algumas dessas empresas. Lembra que eles mandaram um emissário, o chanceler ia tentar falar, não, mas salva só essas e o resto a gente negocia depois? Porque haveria uma quebradeira geral. Há uma reclamação, como a gente mesmo demonstrou, de empresas americanas que têm fornecedores no Brasil, né, que falam, vocês vão quebrar minha linha de produção. A VEG, eu vou dar um exemplo, a VEG fornece motor
Até pra geladeira, motor de geladeira, a WEG usa, motores elétricos de toda sorte. A WEG é uma exportadora mundial de motores elétricos. A WEG, se eu não me engano, tem fábrica nos Estados Unidos também, tá? Me corrijam aí, eu acho que a WEG tem fábrica lá. E nessa lógica, os Estados Unidos também estão pensando neles. Ontem eles estavam isentando de tarifa os produtos, tipo, alguns produtos até cômicos, né? Tipo, manga, banana, frutas tropicais em geral, né? Mas o restante, por exemplo, as empresas brasileiras de madeira, teve aquele caso no Paraná. Tem uma empresa que faz não sei se é compensado, ou MDF, que é usado na indústria de construção de casas nos Estados Unidos, demitiu, deu férias para 640 pessoas. Você sabe o que eu gosto? Eles vão lá, eventualmente dão férias para 640 pessoas, e aí não vão ter como arcar com isso, e aí já vai vir a justiça trabalhista e vai dar um jeito de ferrar essa empresa, porque nossas leis trabalhistas arcaicas, que a gente nunca quis mexer, né? Pacto de 88, não, vamos acolher aqui, né, todas as nossas leis anteriores. Então a gente tem um direito penal lá da época do Getúlio Vargas, também temos aí umas leis trabalhistas da época do Getúlio Vargas. O mundo mudou, mas a gente ficou lá vargando, todo bem devagar, né? E aí, meus amigos, Inês é morta. Tô muito curioso nesta live pra gente ver a reação dos demais, tá? Tô muito curioso. Não sei se já... Novamente, vê se tem notícias do STF ou do senhor Reinaldo Azevedo. Ó, o Cadu Mercalli mandou ali um pimba, vou até ler que tem a ver com esse assunto, ó. Renan, a WEG faz uma parte dos motores nos Estados Unidos e outra no Brasil. Aqui na empresa estávamos muito preocupados porque a WEG faz bombas também. Líquidos e é usada, por exemplo, em bombas de escoamento de enchente no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Pois é, não, cara, assim, eu já fui fornecedor da WEG, tá? Um dia, se quiser, eu troco até ideia, fornecia molas pra WEG. Molinhas. Grande cliente, grande empresa. Eu pude visitar a fábrica da WEG em Jaraguá. É um negócio sensacional, colossal, uma equipe incrível. Assim, a WEG é um negócio de orgulho nacional. Orgulho nacional. Eu acho muito engraçado. Fica aquela galera com raiva da colonização alemã em Santa Catarina, né? Ai, olha esses caras. Eu tenho orgulho desses caras, meu. Era pica, velho. Desculpa. É capital humano de qualidade, vai fazer coisa de capital humano de qualidade. Eles fazem a WEG, cara. Vou dizer o quê?